Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Dentro de alguns instantes, estaremos iniciando o nosso culto. Certifique-se que todos estejam em seus lugares. Assim, não haverá distrações. De preferência, desligue seu celular e procure ter em mãos uma Bíblia. Dentro de 1 minuto, o culto iniciará. Use esses instantes para orar ao Senhor. Possam, como nós podemos dizer hoje, que damos graças a Ti pelo manifestar da Tua presença no nosso meio. Nós estamos diante de Ti porque queremos render essa adoração a Ti, Senhor. Aqui diante de Ti eu tenho tanto pra Te agradecer. Como é hoje, tens feito tanto por mim, na escuridão tua luz me tirou. O que eu digo ao Senhor? Graças
Boa noite, irmãos. Meu nome é Bárbara Giovana, eu sou membro da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista e eu vou ler com vocês hoje Ezequiel 40, na nova versão transformadora. Vamos ler? Em 28 de abril, no 25º ano de nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali, vi em direção ao sul, algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé, junto a uma porta, e tinha na mão uma corda de medir feita de linho e uma vara de medir. Disse-me: Filho do homem, observe e ouça. Preste muita atenção a tudo o que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois, você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que vir. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O homem pegou a vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida, foi à porta leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada, havia salas para guardas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e a distância entre as salas era de 2,5 metros, ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta, que dava para o pórtico na extremidade interna da passagem de entrada, tinha 3 metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico, tinha 4 metros de extensão e suas colunas tinham 1 metro de espessura. Esse pórtico era a extremidade interna da passagem de entrada e era voltado para o templo. Havia 3 salas de cada lado da passagem de entrada. Cada uma das salas, as mesmas medidas, e as paredes entre elas também eram idênticas. Então, o homem mediu a porta de entrada, que tinha 5 metros de largura e 6,5 metros de comprimento na passagem. Em frente de cada sala havia uma mureta com meio metro de altura. As salas propriamente ditas tinham 3 metros de cada lado. Então, ele mediu toda a largura da porta, a distância desde a parede dos fundos de uma sala para as guardas até a parede dos fundos de outra sala. Essa distância era de 12,5 metros. Mediu as paredes divisórias ao longo de todo o interior da passagem até o pórtico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem, de uma extremidade à outra, era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias, havia janelas embutidas que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no pórtico. As superfícies das paredes divisórias eram enfeitadas com entalhes para palmeiras. Então, o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo das paredes do pátio havia uma calçada, e junto às paredes havia 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas, e seu comprimento, desde os muros até o pátio, era o mesmo da passagem de entrada. Essa era a calçada inferior. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo no templo, entre a entrada externa e a interna, e a distância era de 50 metros. O homem mediu a porta norte da mesma forma que a leste. Também ali havia 3 salas e um pórtico. Todas as medidas eram iguais às da porta leste. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura entre as paredes dos fundos de uma sala para guardas e a parede dos fundos de outra sala. As janelas e o pórtico e os enfeites de palmeiras eram idênticos aos da porta leste. Havia 7 degraus que davam para a passagem de entrada, e o pórtico ficava na extremidade interna da passagem de entrada. Do lado norte, como do lado leste, havia outra porta que dava para o pátio interno do templo, oposta
oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Então, o homem me levou à porta sul e mediu suas paredes, e eram exatamente iguais às medidas das outras portas. Tinha janelas ao longo das paredes, como as outras, e um pórtico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo. E como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus que davam para ela, um pórtico na extremidade interna e enfeites de palmeiras nas paredes divisórias. E aqui também havia outra entrada que dava para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Então, o homem me levou à porta sul, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. E, como nas outras portas, a passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Os pórticos que davam para o pátio interno tinham 2,5 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. O pórtico da entrada da porta sul ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. Então, ele me levou à porta leste, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes, e no pórtico a passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras, e 8 degraus subiam até a sua entrada. Então, ele me levou à porta norte, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinham as mesmas medidas das outras portas e janelas dispostas da mesma forma. A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. No pórtico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para uma sala lateral, onde era lavada a carne para os holocaustos. De cada lado desse pórtico havia 2 mesas, onde os animais para os sacrifícios eram abatidos para o holocausto, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Do lado de fora do pórtico, de cada lado das escadas que subiam para a entrada norte, havia mais 2 mesas. Havia, portanto, 8 mesas no total, 4 do lado de dentro e 4 do lado de fora, onde se abatiam os sacrifícios. Também havia 4 mesas de pedra, cortada para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Sobre essas mesas eram colocadas os instrumentos para abater os animais para os sacrifícios. Havia ganchos, cada um com 8 centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes do pórtico. A carne dos sacrifícios era colocada sobre as mesas. Dentro do pátio interno havia 2 salas, uma ao lado da porta norte, voltada para o sul, e outra ao lado da porta sul, voltada para o norte. E o homem me disse: a sala ao lado da porta norte é para os sacerdotes, que supervisionam a manutenção do templo. A sala ao lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar, os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. Então, o homem mediu o pátio interno e era um quadrado com 50 metros de largura e 50 metros de comprimento. O altar ficava no pátio
em frente ao templo. Então ele me levou ao pórtico do templo, mediu as paredes de ambos os lados da passagem para o pórtico, e tinham 2,5 metros de espessura. A entrada propriamente dita tinha 7 metros de largura, e as paredes de cada lado da entrada tinham mais 1,5 metros de comprimento. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. 10 degraus subiam para ele, com uma coluna de cada lado. Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Antes de orarmos, eu queria compartilhar com os irmãos a saudação de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 11 e 12. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajudem a se fortalecerem. E quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajados por sua fé. Oremos. Obrigado, Senhor, porque nesses tempos difíceis, o Senhor nos proporciona tantas ajudas que podemos, Senhor, compartilhar e vermos e falarmos com os irmãos dentro da nossa casa, sem precisarmos termos contato direto com eles, Senhor. Nós te agradecemos por isso também, Senhor. Agora quero pedir perdão por todos os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos na tua direção. Sabemos, Senhor, que somos tão fracos, mas a tua misericórdia, o teu grande amor é que nos ajuda a seguirmos em frente. Queremos, Senhor, pedir porque pelos que estão aflitos, oprimidos, apresentando depressão e tantos outros males, que o Senhor esteja, Senhor, controlando, guardando-os. Se eles estiverem com problemas, nossos irmãos de saúde, que o teu amor e a tua misericórdia, e se for no tempo certo, o Senhor pode até curá-los, Senhor. Mas se isso não acontecer, peço, Senhor, que o Senhor lhes dê a paz, a esperança e que eles descansem sentindo a tua presença nas suas vidas. Se for problema, Senhor, na parte de emprego, na parte profissional,
com tantas dificuldades hoje em dia, que eles sintam também, Senhor, a Tua presença e que eles lembrem que o Teu povo, o Senhor prometeu que um justo nunca iria mendigar o pão. Então que eles também tenham paz e esperem até o dia correto de se resolver todas essas dificuldades. Agora, em especial, queremos pedir pelas famílias, porque esse problema dessa pandemia, nenhum de nós, em qualquer idade que tenhas, ninguém passou por essas dificuldades, tanto os mais velhos quanto as crianças, os adolescentes. E esse problema, Senhor, esse confinamento está causando muitas discórdias familiares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os adolescentes, a família em geral. Até essa semana soubemos de um suicídio de um jovem. Ó Deus, tenha misericórdia. Nesta hora que nós estamos enfraquecidos, não deixa, Senhor, que o inimigo invada nossos lares. E quando isso tudo terminar, que nós estejamos com os nossos lares em pé e fortalecidos na Tua palavra. Dá-nos mais amor e união entre nós. Quero pedir também pelo nosso pastor, que o Senhor o guarde, o proteja, livre também de ciladas e que ele continue no caminho certo para orientar e dirigir o seu rebanho. Peço também pela sua família, que o Senhor esteja controlando, guardando e protegendo. O mesmo também, Senhor, quero pedir pelos líderes da nossa igreja, que os seus lares estejam em paz e que eles estejam também conduzindo a sua família na Tua direção. Agora, Senhor, que nós vamos escutar a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a ficarmos tranquilos, esquecermos os nossos problemas, nossas ansiedades. Abre, Senhor, a nossa mente, o coração quebrantado, que nós possamos ouvir e também praticar o que temos para ouvir e o que o Senhor quer que nós façamos. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, por tantas coisas que o Senhor já nos fez e tenho certeza que ainda fará por todos nós. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. A mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se mal
bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar.
No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Agora que já cantamos, que já oramos, chegou o momento do nosso culto em que nós vamos abrir a Escritura e vamos buscar direção de Deus, vamos buscar compreensão para aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele abra o nosso entendimento. Baixe sua cabeça um instante, vamos buscar a face do Senhor. Pai, nós mais uma vez humildemente nos aproximamos do Senhor. Fazemos isso com a ousadia que há nos méritos do Salvador. Vamos nos aproximar da sua palavra na confiança de que o Senhor tem interesse de que o seu povo seja alimentado. Mas para isso nós pedimos ajuda. Olha para nós como crianças, olha para nós como pessoas com limitação intelectual, limitação espiritual. Nós precisamos da sua supervisão. Que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade nessa noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículos 1 a 10. Esse será o texto dessa noite. Provérbios capítulo 3, versículos 1 até o verso 10. Nós, diferente das outras vezes, como fazemos a leitura, dessa vez nós vamos, durante o estudo, ao longo do estudo dessa noite, nós vamos lendo o texto e vamos explicando, assim nós colocamos um pouco mais de dinâmica no que nós queremos fazer. Você deve perceber aí na sua Bíblia, acima do título, aí há um título, né? Acima do
do número 3 há um título sobre o capítulo. Esses títulos nem sempre fazem parte do texto original. Na minha versão, a que eu estou usando aqui, diz Conselhos da Sabedoria aos moços ou aos jovens. Mas, de modo geral, esse capítulo inteiro, ou todo o livro, podemos dizer assim, é uma coletânea de orientações, de conselhos que visam fazer com que o jovem, que era o objetivo aqui de Salomão, mas assim, para todos nós, certamente serve, conselhos para orientar pessoas a viverem uma vida com sabedoria. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas confundem sabedoria com capacidade intelectual. Muitas pessoas acham que se uma certa pessoa, um homem ou uma mulher, tem uma capacidade intelectual privilegiada, essa pessoa, então, é uma pessoa sábia. Necessariamente isso não é verdade. É possível, seria maravilhoso que uma pessoa sábia também receba de Deus uma capacitação intelectual privilegiada. Nada de errado com isso. Mas o que nós vemos na prática é que muitas vezes pessoas com alta capacidade intelectual, necessariamente, e na maioria das vezes, até infelizmente digo isso, não são pessoas dotadas de tanta sabedoria. Por quê? Porque sabedoria é algo que Deus concede. Quando nós olhamos em Tiago capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Deus é a fonte da sabedoria, a ponto de Tiago dizer o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e será concedida. Então nós sabemos qual é a fonte da sabedoria. Sabedoria não é algo que se adquire por meio de leitura acadêmica, não é algo que você vai na escola aprender. Sabedoria é fruto da atuação sobrenatural de Deus, uma capacitação e também fruto do trabalho dele por meio da Escritura em ensinar o jeitão de viver do modo que agrada a Deus. Por isso, nós vamos olhar para o livro de Provérbios nessa noite e vamos entender que a sabedoria quer aconselhar. Neste livro, muitas vezes a sabedoria aparece como uma pessoa. O autor aqui personifica ela, colocando ela como uma mulher. Muitas vezes é descrita assim. Aliás, no livro de Provérbios, existe um contraste muito grande entre duas mulheres, que na verdade não são mulheres, mas são personificações. Uma mulher é chamada de sabedoria, a outra é chamada de estultícia. E ao longo do livro de Provérbios, ele vai fazendo esse duelo entre esses dois personagens, essas duas personagens. Então aqui, neste capítulo específico, a sabedoria vai dar alguns conselhos. E nessa noite, eu gostaria de mostrar três conselhos da sabedoria para crentes em todas as ocasiões, em todos os momentos. O livro, uma coletânea de sabedoria aqui apresentada, nós sabemos que a maior parte dos escritos aqui foram colocados por Salomão. Nem sempre é possível identificar o autor de alguns provérbios, mas nós sabemos que Salomão, alguém dotado de sabedoria, cumpriu exatamente o que Tiago nos disse: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. O que o rei Salomão fez? Ele orou e Deus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? E ele disse: Senhor, eu sou totalmente incapaz de conduzir esse povo, de estar à frente do povo de Israel, um povo enorme. Então eu faço um apelo ao Senhor: dá-me sabedoria para que eu saiba me portar e para que eu saiba conduzir, julgar, ensinar o seu povo. E Deus se agradou tanto desse pedido que deu ao jovem Salomão não apenas a sabedoria que ele pediu, mas deu a ele também riqueza e deu a ele outros benefícios que foram para ele fonte de grande alegria. E a Bíblia diz que não existiu, nunca antes dele nem existiria alguém tão sábio quanto Salomão. Então hoje nós vamos ver aqui nesses versos lições, conselhos para que alguém se torne alguém sábio. A Bíblia apresenta no livro de Provérbios 4 personagens. Nós temos o simples, às vezes aparece em algumas versões como nécio, mas então vamos colocar aqui na verdade o simples. Depois nós vamos ter o tolo, às vezes chamado também de insensato. Nós temos o escarnecedor, que muitas vezes é chamado de louco, e nós temos o quarto e último personagem, que seria então aqui o sábio.
Então, esses 4 personagens, ao longo aí da história dos textos bíblicos, nós temos que entender que nós vamos nos encaixar em um desses 4 personagens. Então, para ajudar você, é bem fácil. Todos nós nascemos na posição do simples. Todo mundo. Então, veja, você pode descer 2 degraus aí, nessa escadinha da vida, ou você pode subir um degrau e se tornar sábio. Todo mundo nasce simples. O simples é aquela pessoa que às vezes erra porque não sabia, não foi orientado. O simples é tido na Bíblia, no livro de Provérbios, muitas vezes como alguém inexperiente. Alguém inexperiente comete alguns erros porque não sabia o que fazer. Então, nós vamos aprendendo. Agora, quando você pega um simples, ensina o que fazer, e ele então decide desobedecer, ele desce um degrau e ele passa a ser um insensato no livro de Provérbios. E esse insensato é agora alguém que está errando, sabia o certo, decidiu desobedecer, então desceu um nível e agora se tornou o tolo, o insensato. Se essa pessoa perdura nesse caminho e além de saber que está errado, agora começa a promover promover o ensino errado, ele desce mais um degrau e passa a ser o escarnecedor, o louco. E se você é simples e a Bíblia te orienta, e a orientação que vem de Deus entra no seu coração e você obedece, você sobe um degrau e passa então a ser o sábio. Essa é a dinâmica da história de cada um. Você, me assistindo nessa noite, você é um desses personagens. Simples, todo mundo nasceu. O ideal, e mais uma contribuição nesse sentido é: todos nascem simples, mas ninguém permanece simples, ok? Você nasceu sem saber as coisas, você nasceu nesse estágio de simples. Mas quando você terminar a sua vida, ou você termina como sábio, ou você termina como tolo, insensato, ou no último escarnecedor. Não dá para voltar na condição de simples. Nós, à medida que avançamos, saímos desse estágio aí. Então, o estágio inicial. Vamos olhar então para esse texto aqui e vamos aprender então quais são os 3 conselhos que a sabedoria quer dar para todas as pessoas, de modo que as pessoas vivam vidas que agradem ao Senhor. O primeiro conselho é bem simples. É o seguinte: tenha a palavra de Deus na mais alta consideração. Primeiro conselho da sabedoria: tenha a palavra de Deus na mais alta consideração. O verso 1 vai dizer assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Salomão, o sábio, já quer ensinar o seu filho, dizendo assim: tenha a palavra de Deus na mais alta consideração. Não se esqueça dos ensinos, não se esqueça da lei do Senhor, não se esqueça da sabedoria que provém da palavra. Em outros textos, a Bíblia vai apresentar a palavra de Deus como uma coroa que deve ser usada, como um colar, algo que deve ser colocado no pescoço, algo que deve ser colocado na cabeça para enfeitar a vida de alguém. A palavra, o conhecimento de Deus, o conhecimento dado por Deus é algo que enfeita, que destaca a vida da pessoa, é um adorno. Muitas vezes, quando as mulheres, é comum entre as mulheres, elas se arrumarem para sair. Então, quando uma mulher coloca sobre o seu pescoço uma grande joia, ou então se alguém for da realeza e aparece com uma coroa, aquela tiara, aqueles brincos, aquelas pulseiras, aquele colar, visam adornar, visam enfeitar, visam embelezar a vida da pessoa que está carregando esses ornamentos. Mas a palavra de Deus deve ser usada constantemente, ela não deve ser utilizada como uma espécie de bombeiro.
Muitas pessoas, infelizmente, usam a palavra de Deus como uma espécie de bombeiro. Então, quando acontece uma emergência, quando o incêndio surge, quando um problema aparece, então a pessoa recorre à palavra de Deus rapidamente, liga aí desesperado, ou como alguém faz com um bombeiro pedindo socorro, mas o bombeiro vindo, apaga o incêndio, resolve a emergência, então a pessoa volta àquela vida comum. Nós não devemos fazer isso com a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, você então vê o famoso Shema de Israel. O que é Shema? Shema era um chamado que era feito, uma orientação, um convite dado ao povo em Deuteronômio. Moisés escreve no capítulo 6, verso 4, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E a orientação dada então para aquele povo era a seguinte, principalmente para os pais, para as pessoas investidas de autoridade sobre outros. Você, pai, vai falar na sua casa a respeito da palavra de Deus, sentado em casa, ao deitar, ao se levantar, andando pelo caminho. Isso é muito importante. A sabedoria no convite para que as pessoas escutem sobre Deus. A palavra de Deus, como eu disse, não é algo usada para apagar incêndios, mas ela tem que ser um adorno utilizado, um alimento colocado na mesa todos os dias. É assim que as pessoas encontram sucesso. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, ele despreza as orientações que vêm dos ímpios, ele não anda com pecadores e nem se assenta no caminho dos escarnecedores, esse quarto personagem que eu citei no livro de Provérbios. Antes, qual é o sucesso? Porque esse homem é bem-aventurado? A Bíblia diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Essas pessoas são pessoas maravilhosas, bem-aventuradas. A Bíblia chama de bem-aventurado toda e qualquer pessoa que coloca prazer, que coloca o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor. Como tem sido difícil em nossos dias encontrar pessoas assim, encontrar crentes assim. Os crentes da atualidade, infelizmente, eles são pessoas com pouco conhecimento bíblico. Muitos crentes têm um conhecimento da Bíblia muito superficial. Eles não tomam tempo para ler. Eles não investem tempo no seu aprendizado. E o pior do que isso, além de terem pouco conhecimento bíblico, no pouco conhecimento bíblico que têm, eles não obedecem, eles não vivem, eles não cumprem aquilo que a palavra de Deus coloca para eles. Eles se contentam muitas vezes a conhecer porções específicas da palavra de Deus. Você pode fazer um exame simples aí na sua vida. Se alguém perguntasse para você, você pode me falar um pouquinho sobre quem foi Obadias? Quem sabe Obadias é muito difícil. E Amós? Sofonias? Sabe quem foi Zacarias? Alguns eu sei, é dos trapalhões. Não tem nada a ver. Aí vai mostrar mais ignorância ainda no quesito bíblico. Se a palavra de Deus fizer parte do seu cotidiano, se as conversas na sua casa, elas sempre estão em torno da palavra de Deus, essa é uma vida bem-aventurada. Muitos crentes têm abandonado, têm perdido esse privilégio, não sabem o que é isso, como eu falei, conhecem apenas intelectualmente, mas a palavra de Deus nunca chega no coração, não tem transformado as suas vidas. Muitas pessoas querem ser sábias, e a palavra de Deus é a fonte da sabedoria. A palavra de Deus é como uma bússola que aponta o caminho. Mas como é triste, como seria ridículo se você estivesse perdido num caminho e você encontrasse uma bússola que aponta um caminho, um norte seguro para você, e você vendo a bússola apontar o caminho, você então decidir pegar atalhos e ir por caminhos desconhecidos. Seria uma completa falta de sabedoria, de sensatez, ter uma bússola e não segui-la. Mas este tem sido o drama na atualidade dos crentes. Muitos crentes têm a Bíblia, muitos crentes conhecem pouco da Bíblia, e o pouco que conhecem, quando olham para o norte apontado pela palavra de Deus, quando olham para essa bússola, eles decidem voluntariamente a decidir não seguir. Isso não é sabedoria. Isso é loucura, pura insensatez. Quantos aqui nos assistindo nessa noite podem dizer: a palavra de Deus, para mim, ou na minha casa,
É ela quem diz o caminho. É ela quem tem ditado as regras. A palavra de Deus na minha casa é a fonte segura. Quando nós temos uma dúvida, nós sentamos, eu, minha esposa, meus filhos. Será que você pode dizer isso? E nós buscamos biblicamente o que é que Deus propõe para essa situação. Quantos casamentos padecem, quantos profissionais sofrem, quantas decisões erradas são tomadas simplesmente porque não se busca na palavra de Deus a orientação para esses problemas. Como é feliz, como é bem-aventurado o homem que olha para a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus em alta consideração e coloca a palavra de Deus acima de qualquer outra orientação. Essas pessoas são pessoas sábias, mas são pessoas também em extinção. Pessoas que pegam essa palavra e dão a ela o devido valor, estão em extinção. Como é triste perceber que muitas pessoas não ligam mais para a Escritura. Acham a palavra de Deus um livro antiquado. Acham a palavra de Deus um livro que deve ser colocado de lado. E por isso essas pessoas têm padecido. Se você quiser ter uma vida sábia, se você quiser ter uma vida sensata, você precisa escutar o conselho que Deus dá. E no livro de Provérbios, nesses primeiros versos, a Bíblia diz assim que o primeiro conselho para você, para alguém que quer sair da simplicidade, ou sair da tolice, ou até mesmo deixar de ser um escarnecedor, tenha a palavra de Deus na mais alta consideração. Quando Deus falar algo para você nessa palavra, olhe para isso aqui como uma ordem. Olhe para isso com toda a reverência possível. Não é um mero livro, não são folhas apenas com tinta, mas é o conselho de Deus para a sua vida. Não seja alguém que menospreza a palavra de Deus. Minha oração é para que esse tipo de pessoa não seja completamente extinto. Mas como tem sido difícil encontrar no meio evangélico pessoas que valorizem. O seu filho, a sua filha vem você lendo a palavra de Deus. O seu marido vê você, esposa, lendo a palavra de Deus e vice-versa. Talvez eles estejam vendo você passando horas na frente da televisão. Talvez eles estejam vendo você na frente do videogame. Talvez os seus filhos veem você assistindo o jogo de futebol e veem como você é um torcedor fanático pelo seu time. Talvez os seus filhos veem você seguindo esse filme, aquele filme, seja o que for. A minha pergunta é, será que os seus filhos, se alguém perguntasse para os seus filhos qual é a coisa mais importante na vida do seu pai, qual é a coisa mais importante na vida da sua mãe, será que eles diriam, é a palavra de Deus? Se eles perguntassem para os seus filhos, se alguém perguntasse assim, qual é a importância da Bíblia na sua casa? Será que eles diriam, olha, aqui na minha casa a Bíblia tem um alto valor. A Bíblia tem muita importância. Nós não agimos, nós não tomamos decisões sem considerar a palavra de Deus. Espero que Deus ajude você a ser alguém assim. Mas eu disse que haveriam 3 conselhos da palavra de Deus para a vida de alguém que quer ser sábio. O primeiro é ter a palavra dele em alta consideração. O segundo conselho para alguém que quer ter uma vida sábia é, sim, em primeiro lugar, é ter a palavra de Deus em alta consideração. Em segundo lugar, tenha o seu próprio conceito, as suas próprias ideias, num segundo plano. Tenha todas as suas ideias, os seus conceitos, no lugar adequado. Se a palavra de Deus está em primazia, os seus conselhos, a sua própria opinião sobre algo, ela precisa estar em segundo plano. Infelizmente, o que tem acontecido hoje, meus irmãos, é exatamente o contrário. É inacreditável, como a Bíblia diz, ensina. Me tem em primeiro em alta estima, e as suas opiniões em segundo. Os crentes conseguiram inverter. A opinião dos crentes hoje em dia é a coisa que mais vale. E a palavra de Deus está completamente em segundo plano. É claro que os crentes vão dizer, se você perguntar para os crentes qual é a autoridade na sua vida, todos os crentes vão dizer, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade final na minha vida. Mas isso é mentira, não é o que tem acontecido. Na prática mesmo, quando a palavra de Deus toca numa área que
que você gosta, toca numa área em que incomoda você, rapidamente os seus conceitos, o seu intelecto trabalha pensando e buscando como adequar a palavra de Deus a essa situação. E na prática, o que nós temos visto, eu principalmente como pastor, é o seguinte: não é mais a Bíblia que diz como você tem que ser. Hoje, para muitos crentes, os crentes estão dizendo como a Bíblia tem que ser. Não é a Bíblia moldando a vida das pessoas, mas são pessoas fazendo com que a Bíblia se amolde ao que você está fazendo. As pessoas olham e falam assim: a Bíblia não tem que julgar a minha vida, sou eu que julgo. Eu que leio um texto e diz assim: não, eu que ao ler um texto vou dizer isso serve ou não serve, isso é válido ou não válido. É muito comum os crentes estarem fazendo isso. As pessoas dizem assim: não importa o que Deus diz, o importante é o que eu acho sobre o que ele diz. Não importa o que a Bíblia ensina, o importante é o que eu acho que ela ensina. E meus irmãos, o achismo entrou de uma maneira tão grande na vida das pessoas que tem destruído completamente o conceito de que a palavra de Deus tem a primazia, as suas opiniões estão embaixo. Hoje os crentes colocam as suas opiniões acima da palavra de Deus. Basta alguém apontar um versículo dizendo: olha, a Bíblia diz isso sobre o seu problema. E a pessoa rapidamente diz assim: bom, eu não concordo. Dá para pensar num absurdo desse? A pessoa diz assim: eu não concordo, mas ela não está dizendo eu não concordo com a Bíblia. Muitas vezes está dizendo assim: eu não concordo com a sua interpretação sobre a Bíblia. E os pastores ouvem isso à torta e direita o tempo inteiro. Ah, pastor, essa é a sua interpretação. Ó, pastor, se nós formos por essa rua aqui, tem 3 igrejas. Cada uma delas vai ter uma interpretação sobre esse texto. Por que a sua está correta? Ah, pastor, eu discordo dessa visão. A sua visão está muito... desculpa, está maculada pelos seus próprios conceitos, pela escola que você estudou, pela maneira como você adota esse texto ou aquele, pela sua formação. Mas, pastor, não é assim, não. Eu estou lendo o mesmo texto que você, eu não consigo chegar a essa conclusão que você chegou. Eu tenho uma outra opinião sobre isso. E, meus irmãos, é desesperador. Porque as pessoas olham para uma coisa, é como se eu e você fôssemos discutir, e eu apresentasse para você uma bexiga vermelha, e você olhasse e falasse: eu não acho que é vermelho, para mim é um salmão. Eu falasse: não, mas é vermelho. E a pessoa vem outro e fala assim: não, mas vermelho não, isso aí está parecendo mais um alaranjado. E fica uma discussão sobre percepção. Ah, depende da luz, do horário, pastor. Se a luz bater desse lado, vai ficar de um jeito, se bater do outro. E aí as pessoas ficam discutindo, mas no final das contas, a cor daquele objeto nunca muda. O que muda é a percepção das pessoas. E nós, como pecadores, estamos fazendo com que a Bíblia tenha uma coloração, que a Bíblia comece a ter um formato que agrade ao leitor. A Bíblia se torna a palavra de Deus para algumas pessoas quando ela faz sentido para o leitor. Pessoas já chutaram para muito longe qual é a intenção do autor primário, o que Deus queria comunicar. Em segundo lugar, por que Deus escreveu esse? O que os leitores primários, os leitores originais entenderam? As pessoas falam: não, esquece tudo isso. Que tolice, eu estou lendo o que a Bíblia significa para mim hoje, na atualidade. E aí rápido as pessoas dizem: ah, mas isso daí foi para aquela época. Você diz: olha o que Deus fala. Ah, pastor, isso é para aquela cultura, você ainda pensa desse jeito? Não, o mundo dá muitas voltas, chega, para de olhar assim. Olha, eu tenho uma outra compreensão, uma outra percepção sobre isso. A título de esclarecimento, a Bíblia fala assim: corrige o seu filho com a vara. Um assunto que na atualidade, das pessoas que estão me assistindo aqui hoje, se você falar corrige o seu filho com a vara, eu não concordo. Não concordo. Olha, o tal especialista falou, a Nani, a Super Nani, não sei se ainda tem programa, falou, porque aquele autor falou, olha, o meu pastor disse, eu conversei com uma psicóloga que disse, e aí todo mundo tem sua opinião. E quando a nossa opinião conflita com a palavra de Deus, na prática o que nós temos visto é que a opinião das pessoas prevalece. E a palavra de Deus é jogada no lixo, é colocada em segundo plano. E a nossa opinião vale sempre muito mais.
E as desculpas são sempre as mesmas, não é bem assim, isso foi para aquela época, existem outras interpretações. É claro que existe. Cada pastor vai dar uma interpretação, mas só uma está correta. Preste bem atenção que eu estou dizendo isso aí. É possível que, se 10 pastores olharem para um texto e explicarem, é possível que os 10 estejam errados. Possível que nenhum deles acertou. Mas o que não pode acontecer é os 10 estarem certos. Nós não podemos olhar para um texto. Você não pode olhar para um texto, o texto fala A, e você falar que B é o certo. E falar, não, para você é A, para mim é B. Não, não existe isso. Ou é A, ou é B. Pode ser que ambos estejam errados, mas eu e você não podemos estar certos ao mesmo tempo, discordando a respeito de um texto. Infelizmente, é assustador ver como as pessoas fazem isso. Nas minhas férias, estava numa igreja em São Paulo. E pastor, quando tira as férias, sempre fica com um dilema. E lá estava eu na capital, sentado para ouvir. Sentei, orei e falei, Senhor, fala comigo nessa noite. Eu gostaria tanto de poder ter uma noite agradável com a minha família, me alimentar. E lá, então, essa grande igreja ali no centro de São Paulo, o pastor, então, abriu e começou a pregar. E, como eu disse, muitas vezes, a nossa percepção pessoal de um texto suplanta o que está ali. O que eu quero dizer com isso? As opiniões que nós temos sobre o texto, eles estão acima do que o texto está dizendo. E lá o pastor então abriu o texto e começou a pregar sobre a parábola da ovelha perdida. E a história dizia que um pastor tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu. Resumindo, o pastor deixou as 99 no aprisco e foi buscar a ovelha que se perdeu. Até aí tudo bem, um texto muito conhecido. Mas o pastor, naquela noite, inacreditável, ele conseguiu pregar o texto e dizer exatamente o contrário do que o texto estava dizendo. Eu achei que eu ia infartar naquele banco ali. Ele olhou para um texto, e o texto, ele falou o seguinte, esse texto da ovelha perdida fala sobre livre-arbítrio. Eu olhei para o texto e ele disse, está vendo? A ovelha não quis mais ficar no aprisco, e a ovelha então saiu do aprisco e foi embora. E viu? Esse texto é um texto que mostra como as ovelhas, como não é obrigado, a salvação não é uma imposição de Deus, não há eleição. As pessoas escolhem permanecer no aprisco ou não. E eu olhei para o texto e eu falei, meu Deus, ele poderia fazer isso em qualquer outro texto, mas esse texto aqui é um texto que rasga, que põe fogo no livre-arbítrio. Porque o que aconteceu depois que a ovelha saiu do aprisco? O texto fala que o pastor deixou as 99. O pastor não ficou olhando assim, puxa, ovelha, por favor, não vá embora, fique aqui conosco. E a ovelha falou, não, eu quero ir embora. E o pastor falou, bom, já que você quer ir embora, o que eu farei, não é? As minhas mãos estão amarradas, eu queria tanto manter você aqui, eu ia até fechar o portão, mas não vou fazer porque é sua vontade. É isso que o texto fala? É claro que não. O texto fala que o pastor deixa, que o Senhor Jesus, né, deixa as 99 ovelhas ali e saiu atrás daquela ovelha. Ué, por que ele saiu atrás? A ovelha não tem livre-arbítrio? Ela quis sair, deixa ela ir. Mas Jesus não respeitou isso, porque não existe essa tolice de livre-arbítrio. O texto fala que ele vai e encontra a ovelha. E eu lendo o texto naquela igreja, o texto fala o seguinte, quando Jesus encontrou a ovelha, ele perguntou, ovelhinha, ovelhinha, quer voltar comigo para o aprisco? Leia lá em João capítulo 8, veja o que ele faz. O texto fala que ele pega a ovelha. Ele não faz um convite, ele pega a ovelha, coloca sobre os seus ombros e leva ela de volta ao aprisco. Aonde está o livre-arbítrio nisso? Meu Deus do céu! Eu olhava para o texto e falei, ele está conseguindo pregar o avesso do texto. E muitas vezes nós fazemos isso com a maior naturalidade. Nós olhamos para um texto e falamos que o texto está dizendo exatamente o contrário do que ele está ali. Por quê? Porque nós não temos a palavra de Deus em autoestima. Nós temos a nossa opinião em primeiro lugar e a palavra de Deus se harmonizar muito bem. Muitas pessoas assistem o culto da nossa igreja e falam, como eu gosto do culto dessa igreja. Olha, eu tenho aprendido bastante, que maravilha. E olha, legal, pastor, como eu gosto das mensagens, às vezes eu recebi e-mail. É muito legal que Deus esteja falando, esteja me usando a sua palavra para alcançar pessoas. Mas sabe o que acontece em muitas situações, na minha realidade e em muitos outros pastores, é o que acontece quando a palavra de Deus contraria.
que é muito gostoso você estar na sua casa e tudo que eu estou falando aqui combina, se harmoniza com o que você crê, e você fala, nossa, que gostoso, pastor, que igreja bíblica, eu quero voltar mais vezes. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, é como um esmeril. Se você não sabe o que é esmeril, eu vou colocar uma imagem para você. Esmeril é uma peça que fica girando em alta velocidade, uma rotação enorme, e alguém se aproxima e encosta nesse esmeril um ferro, um objeto. E quando o esmeril toca nesse objeto, o esmeril não se desgasta, o que se desgasta é o objeto. Faísca pula para tudo que é lado. Por quê? Porque esse esmeril é feito para moldar, para retirar excessos, retirar rebarbas no objeto em que ele está sendo aplicado. Assim a palavra de Deus, ela está girando uma alta rotação. E é muito legal quando você chegar perto desse esmeril e está tudo certo, mas de vez em quando o esmeril toca numa área da sua vida em que você não queria que tocasse, em que você não concorda. E aí a faísca sai e você então agora traz à tona as suas opiniões. Muitas vezes a Bíblia diz, filhos, obedeçam os vossos pais. É simples e claro, filhos, vocês devem obediência aos seus pais. As pessoas dizem, pastor, que palavra patriarcal, que palavra de tirania. Como assim? Como os filhos vão se submeter aos pais? Os filhos têm direito iguais, nós estamos vivendo em democracia. Como assim um pai impondo coisas? A Bíblia não está perguntando a sua opinião, ela diz, filhos, obedeçam aos vossos pais. Mas meu pai não é crente, obedeça e honre os seus pais. E se ele mandar eu pecar, e você não obedece? Mas nas coisas que ele mandar na sua casa, coisas que os seus pais te orientarem a fazer, mesmo se não for pecado, você deve submeter, mesmo que não seja a sua preferência. O seu pai e a sua mãe diz assim para um filho, muito legal, o pai e a mãe diz assim, filho, eu não gostaria que você fizesse esse curso universitário. O filho fala, o quê? Quem você pensa que é? Vou fazer porque é minha vontade. Um pai diz para um filho assim, olha, eu não concordo com essa moça que você vai namorar, essa moça que você quer namorar, não concordo. Esse rapaz, eu não aprovo. Eles falam, e daí? A vida é minha, eu que tenho que decidir, eu que tenho que saber, eu que vou morar com a pessoa, eu que vou viver junto. Filhos que não sabem que a sabedoria, o esmeril está girando. E aí, quando toca nessa área, um filho fala, nossa, esse pastor, essa Bíblia é muito patriarcal. Quando fala sobre jovens, a Bíblia fala assim, jovens, respeitem os idosos. Olha aí na sociedade como tem sido. Falta de respeito absoluto. A Bíblia fala para os jovens ter uma vida de santidade, para ter uma vida marcada por pureza. Olha aí dentro das igrejas, jovens vivendo uma vida de plena imoralidade. É possível que muitos jovens vão aos cultos na igreja levando no bolso preservativos. Estão ali e alguém vem e diz assim, olha, a vida sexual é para dentro do matrimônio. A pessoa fala, meu Deus, onde esse pastor está? Em que século esse pastor vive? Eu não vivo, eu vivo no mesmo século que você. Mas você está olhando um texto para aquela época, os tempos mudaram. Mudou para você. A palavra de Deus, ela é atemporal. E ela está dizendo que isso é errado, isso tem que ser abandonado. Então os jovens olham para tudo isso e falam, que pensamento limitado, quadrado, antiquado. Eu não quero mais com isso. Que pensamento opressor. E a Bíblia então volta-se e diz para os maridos, maridos, amem as suas esposas, sacrifiquem-se por elas. E os maridos falam, meu Deus, pastor, que é isso? Não. Você tem certeza, pastor? Você está falando isso? É muito fácil você falar isso, é porque você não conhece a minha esposa. Você não sabe como é aqui em casa. Ah, pastor, a minha esposa não é crente. O senhor está mandando me sacrificar por ela? O senhor tem que ver como ela é aqui em casa. E alguns vão dizer, olha, pastor, a minha esposa é crente, mas você não sabe. Na igreja, ela é um anjo. Aqui em casa, meu Deus, pastor, só eu sei o que eu vivo. E a Bíblia diz, ame a sua esposa, mesmo assim, viva com ela, trabalhe na vida dela. E muitos maridos falam, não concordo, eu não concordo, eu acho que Deus vai me entender, Deus vai me entender. Não dá para amar essa megera, não dá para viver dessa maneira, essa mulher é uma cobra, é isso e aquilo. Não importa. O esmeril vai tocar na sua vida e vai dizer para você, você está errado, você tem que morrer por ela, você tem que viver por ela, você tem que amá-la, você tem que se sacrificar por ela. Não importa. As suas opiniões não estão acima da palavra de Deus. E quando então alguém diz para uma mulher, submeta-se ao seu marido.
Quando essa palavra é dita, olhe, você, minha irmã que está me ouvindo aí, eu tenho certeza que você já começou a se ajeitar no sofá. Tá ficando incômodo. Tá começando a sentir coceira. E você precisa entender isso. A Bíblia diz, submeta-se ao seu marido. Não só aos maridos crentes. O seu marido é autoridade na sua vida. Você e ele são essencialmente diante de Deus iguais. Você e ele, homem e mulher, são amados por Deus da mesma forma. Mas vocês não têm os mesmos direitos no casamento. Meu Deus, pastor, como isso? Não tem os mesmos direitos no casamento. Deus chamou um para liderar e o outro para ser liderado. Deus chamou um para ter um certo tipo de responsabilidade e o outro para auxiliar nisso. Vocês não têm os mesmos direitos, vocês não têm os mesmos deveres, vocês também não vão ser cobrados de forma igual. Submeta-se ao seu marido. O seu marido foi colocado por Deus nessa posição e você precisa honrá-lo, seja ele crente ou seja ele incrédulo. Não invente desculpa. Aí quando nós falamos isso, diversos pastores sempre escutam a mesma coisa, mas isso é um pensamento machista? De novo, tenha a palavra de Deus em alta consideração e a sua opinião em segundo plano. Mas se você não conseguir fazer isso, então virão os rótulos. Não vou mais nessa igreja. Que pensamento opressor. As feministas então querem queimar, atacar uma igreja. Que igreja? Olha, essa igreja é muito... Pastor, essa igreja... Eu gosto tanto da palavra de Deus, mas vocês têm a mente tão fechada. Pastor, olha, eu gosto tanto de ouvir as suas pregações, mas precisa ter flexibilizar um pouquinho, hein? Vocês estão vivendo muito no passado. Que coisa terrível. Jamais pensei que ouviria isso da boca de um homem em plena atualidade. Lamento muito. Lamento que a sua opinião esteja acima da palavra de Deus. A palavra de Deus não vai mudar. A Bíblia nos diz, para casais, por exemplo, muitos casais dizem, eu quero terminar o relacionamento. E Deus fala, não faça isso. Não, mas eu vou terminar. Bom, saiba que você está errado. Salvo as raras exceções da palavra de Deus para que isso aconteça. A pessoa fala, mas a minha esposa não é crente, não dá para viver com ela, o meu marido não é crente. Pastor, está vivendo um inferno aqui em casa. Está um inferno na sua casa? Ore a Deus e trabalhe para que seja um inferno melhor, mas não saia daí. Deus não autoriza você sair daí. Meu Deus, que palavra! Não dá para concordar com isso. Paciência. Esse é o esmeril da palavra de Deus. É você que se amolda a Bíblia e não a Bíblia que se amolda a você. E se você não gosta disso, então procure um outro estilo de vida. Porque o cristianismo, ele não é o cristianismo moldável às suas escolhas. O cristianismo quer moldar a sua vida. E se você não está feliz com o seu casamento, peça a Deus que liberte você. Ele pode libertar você, ele pode matar um dos cônjuges. Ou pode transformar o cônjuge. E quando eu falo matar um dos dois, pode ser que ele mate você. Você fala, Senhor, me liberta disso. Ele leva você. Ore. Você pode pedir a Deus, mas nunca parte do crente a iniciativa por um divórcio. Nunca parte do crente a iniciativa de abandonar a esposa ou o marido. Esse é o esmeril da palavra de Deus que está rodando. E quando os seus pensamentos querem colocar a palavra de Deus em segundo plano, Paulo diz assim, leve os seus pensamentos cativos, todo pensamento cativo a Cristo. É assim que um crente vive com sabedoria. Pergunta a você, você é sábio? Sabedoria, os conselhos de Deus implicam em você colocar a palavra de Deus na mais alta consideração. Em segundo lugar, colocar as suas ideias em segundo plano. O versículo 5 diz assim, olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. É disso que ele está falando. Você não pode, se não faz sentido para você ou não, não interessa. Deus está falando assim, não se apoie no seu entendimento. Na língua em que foi escrito o texto, ele usa a palavra do estribo do cavalo. Quando alguém vai montar num cavalo, a pessoa coloca o pé ali no estribo. Então, aquele estribo está amarrado no corpo do cavalo. Então, a pessoa se apoia com uma perna, com um pé naquele lugar e levanta todo o corpo para montar no cavalo. A Bíblia diz assim, confie em Deus e não se apoie, não se estribes, algumas versões estava bem assim corretamente. Não coloque o seu peso no seu entendimento, porque o seu entendimento, ele é falho. Quantas vezes você já criou desculpa? Quantas vezes
você já criou desculpa para não se moldar à palavra de Deus? Quantas vezes a palavra de Deus apontou algo errado na sua vida e você vem com desculpas? Pastor, a carne é fraca. Deus é Pai. Ele vai entender. Pare de racionalizar o seu pecado. Deus não se agrada disso. Confia no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu entendimento. Tenha as suas opiniões em segundo plano. A Bíblia continua e ela vai apresentar algumas consequências de você obedecer ou desobedecer a Deus. Quem obedece, desobedece, tem consequências. Mas quando nós vemos textos assim, eu queria fazer um destaque bem rápido aqui. Tome cuidado, porque nós temos na Bíblia tipos de literatura. Nós temos livros que são chamados históricos. Então, você tem narrativas históricas. Alguém está contando a história de alguém. Então, você pode olhar para aquela história e tirar princípios. Mas você não pode dizer, olha, Deus está mandando eu fazer isso. Não, porque é um livro histórico. É um registro. Eu aprendo com a história, aprendo. Mas não é uma ordem. Nós temos textos que são chamados dogmáticos. Aí você tem uma ordem. Levando todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. É uma ordem. Você tem uma ordem. Olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios capítulo 4, 29. É uma ordem. Você então tem textos que ensinam, textos normativos. Você tem literatura profética, literatura poética. E no caso de Provérbios, é chamado de literatura sapiencial. O que é isso? Muitas pessoas leem Provérbios achando que o livro de Provérbios é um livro que está cheio de promessas. Olha o que Deus aqui é um livro profético. Ele falou, vai acontecer. Mas não é isso. O livro de Provérbios, o livro de sabedoria, eles são orientações, são princípios que são apresentados que basicamente funcionam da seguinte forma. Se você seguir o que está num provérbio, num conselho, existe uma grande probabilidade daquilo dar certo. Mas não é uma certeza. Não quero te chocar com isso, mas é exatamente o que Provérbios ensina. Existe uma enorme probabilidade de que ao caminhar da maneira como ele está orientando aqui, você chegue no ponto que ele colocou. Mas não é uma obrigação, porque não é uma promessa. É uma orientação. Por exemplo, se você olhar para os versículos 2, o texto vai falar sobre alguém que é sábio. Olha o que acontece. Se você guardar os mandamentos, versículo 2 diz, eles aumentarão os seus dias. Se você obedecer à Bíblia, todo mundo que obedece à Bíblia vai viver vida longa? Claro que não. Eu conheço, você também conhece pessoas que eram obedientes a Deus e morreram jovens. Então, se é uma promessa, a Bíblia falhou. Então não é uma promessa. Eles acrescentarão anos de vida e paz. O que quer dizer que se você seguir as orientações de Deus, é muito provável que você tenha uma vida mais longa, você vai fugir de excessos. É muito provável que você viva em paz. Mas é certeza? Não é certeza. Não é assim que funciona. Se você olhar no versículo 4, diz assim, se você seguir a palavra de Deus, a sabedoria, você encontrará favor, boa compreensão diante de Deus e das pessoas. Todo mundo que segue a palavra de Deus recebe das pessoas o favor, é aplaudido pelas pessoas, se torna alguém agradável para todo mundo? Claro que não. Tem gente que segue a palavra de Deus e por seguir a palavra de Deus é odiado, perseguido até morto. Então veja, você tem aqui uma orientação. Se você fizer isso, é muito provável que as pessoas olhem para você com respeito, que você receba a favor das pessoas. Mas é uma certeza? Não, porque não é uma promessa. Se você olhar no versículo 8, isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quer dizer que se você obedecer a Deus, se você for fiel a Deus, você vai desfrutar de saúde física, vai viver até 140 anos, vai poder cancelar o seu convênio médico, não ir mais no hospital, farmácia. Acha que é isso que ele está falando? Claro que não. É possível que você seja perfeitamente obediente a Deus e você não desfrute de saúde física, que você morra cedo. De novo, estou batendo na tecla, não são promessas. O livro de Provérbios está dizendo para as pessoas que estão buscando sabedoria, se você fizer isso aqui, é provável, há uma grande chance de você ter uma vida próspera, saudável, alegre, mas não é uma promessa. Pode ser que você faça e dê justamente o contrário. Versículo 10, os seus celeiros ficarão completamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. Ou seja, se você seguir a Deus, você vai se tornar uma pessoa super rica e próspera. É isso? Não. A Bíblia não está falando, as pessoas distorcem para que ela diga algo que ela não está dizendo. Mas o que ele está dizendo, se você honrar a Deus,
se você for prudente, sábio na maneira como você lida com o dinheiro, é muito provável, há uma grande chance de você se tornar próspero, de você se tornar abençoado, porque você vai ser alguém sábio, uma mulher, um homem sábio no lidar com os recursos. Mas não é promessa. Os homens de Deus, muitos deles morreram pobres, muitos deles morreram cedo, muitos deles não receberam o aplauso do mundo. Então eu só queria mencionar isso antes de olharmos o último ponto. Nós falamos que vamos ver 3 conselhos da sabedoria. O primeiro conselho é: tenha a palavra de Deus em alta estima. O segundo é: tenha a sua opinião em segundo plano. Sabendo, uma introdução para o terceiro ponto, sabendo que o livro de Provérbios não está prometendo para você coisas. Ele está dizendo para você que há uma grande chance de você receber isso caso você obedeça. Ou seja, se você não obedecer, também há uma grande chance de você se dar muito mal e acontecer exatamente o contrário do que você está falando aqui. O último ponto é: honre ao Senhor com todos os bens que Ele te dá. Honre ao Senhor com todos os bens que Ele te dá. O versículo 9 diz: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias da sua renda. Terceiro conselho sábio de alguém que quer, conselho de Deus para alguém que quer se tornar sábio: honre a Deus com os recursos que você tem. Muitos crentes são tão tolos, eles acham que o que eles conseguiram na vida, eles conseguiram pelo seu próprio esforço, porque eles se empenharam, são mais inteligentes, mais sábios, então conseguiram essas coisas. Não acredita que o acumular de bens, estou falando agora de bens mesmo, materiais, você acumulou riqueza, patrimônio, casa, seja o que for que você acumulou, não acredite que foi pela força do seu braço. Deus dá isso para alguns e para outros não. Nós não sabemos porquê, mas Ele decide que algumas pessoas vão se tornar prósperas, enquanto outras eles não vão fazer. Muitas pessoas querem acumular patrimônio, querem ganhar recursos para se exibir, para mostrar um orgulho tolo. Muitas pessoas acham que essa é a essência da vida. Vou ganhar bastante para que as pessoas vejam a minha casa, como a minha casa é linda. Eu vou ganhar bastante para que as pessoas admirem o carro que eu uso. Olha que carro! E carro importado, vale milhares de reais. E as pessoas estão aí competindo pela roupa, pelo relógio, pelo celular. Que tolice é essa? Deus não precisa dos seus recursos. E os recursos que você tem não pertencem a você, foram dados por Deus. Salmo capítulo 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Tudo o que você tem na sua casa, o que você tem na conta bancária, tudo pertence a Deus, não é seu. De alguma maneira Ele fez chegar à sua mão para que você administrasse. E quando eu falo, o versículo está falando: honra ao Senhor com os seus bens, muitos pastores ensinam mentiras. E eu queria dizer para você que ninguém está falando aqui para você pegar os seus bens, vender as suas casas, o seu carro e dar tudo para a igreja, dar todos os bens para os missionários. Não é disso que ele está falando. Pode ter o seu patrimônio, pode ter os seus bens, nada de errado com isso. Mas o texto aqui está ensinando sobre honrar a Deus. Muitos pastores ensinam que é isso que você tem que fazer. Muitas pessoas ficaram pobres, perderam tudo na vida porque, movidas também por interesse ou até por ganância, venderam seu patrimônio achando: eu tenho uma casa, vou entregar essa casa para a igreja e Deus vai me abençoar e eu vou ter um prédio. Olha, eu tinha um carro, eu vou dar esse carro para a igreja e eu vou ter uma frota de carros. Isso é um pensamento mesquinho, pobre, e muitos pastores se aproveitam disso. Então, um enganando o outro, um é ganancioso e o outro é aproveitador. Nada disso a Bíblia está ensinando. Pode ter o seu carro, pode ter a sua casa. A questão é o que você faz com o que Deus tem te dado. O que você faz com o seu carro? O seu carro serve a Deus, serve ao reino de alguma forma? Quantas pessoas, quantos irmãos não têm recursos, não têm um carro para ir para a igreja, e muitos crentes têm 4, 5. Como você utiliza? Você dá carona para alguém? Você oferece eventualmente carona para alguém? O que você faz? Como você usa a sua casa? A sua casa tem sido uma extensão para o povo de Deus? Talvez você tenha uma casa bonita, uma casa que pode receber mais pessoas, ela está sendo usada. Você tem honrado o Senhor com a sua casa, com os seus bens. Talvez as pessoas fazem casas enormes, fazem salas enormes, falam assim: nossa, essa daqui vai ser a sala de cinema da minha casa. Nada de errado, pode ter uma sala de cinema na sua casa, mas por que também não usar essa sala de cinema para a comunhão dos crentes, para o aprendizado, para que vidas sejam encorajadas e transformadas? Por que não estender a sua casa para que outras pessoas sejam abençoadas? E por aí vai, os seus bens, o seu celular, como você usa, os móveis da sua casa, como você usa tudo que Deus tem dado.
para o bem do seu povo. Eu me lembro de uma passagem no Antigo Testamento, no livro de Reis, 2 Reis 4:8, conta a história de Eliseu. E o texto diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, e ela insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. E o texto conta a história de uma mulher que era rica, e ela viu o profeta Eliseu e falou: por favor, venha na minha casa. Essa mulher usava a sua casa para abençoar o profeta. E Eliseu foi. E o texto diz que depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que essa mulher disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele? Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Fantástica a atitude dessa mulher. Ela olhou para a vida daquele servo de Deus e falou: olha, nós temos tantas coisas, vamos fazer um quarto aqui para hospedar um servo de Deus. Quantas pessoas não têm a sua casa aberta? Quantas pessoas não conseguem ser hospitaleiros, usar o seu patrimônio para receber, para acolher, para abençoar a vida de outros? Essa mulher foi abençoada. Se você continuar a história depois, pode ler com calma na sua casa. Eliseu, Deus vai abençoá-la com um filho. Ela foi abençoada porque usou os seus recursos. O texto fala que ela era rica. Ela expandiu a sua casa para abençoar o servo de Deus, para abençoar o reino de Deus. E ao abençoar Eliseu, ela estava abençoando todo o reino, porque o profeta descansado poderia servir muito mais. Que grande bênção! Talvez há crentes que recebam quantias de dinheiro inesperada. Você deve orar e falar: Senhor, eu recebi esse valor, não estava planejado. Como eu devo usar esse recurso? Eu tenho que dar tudo para a igreja? Não é isso que nós estamos falando. Talvez você possa usar esse recurso para coisas simples. Eu vou comprar um despertador para chamar minha atenção para que eu pare de me atrasar na igreja. Eu vou comprar uma roupa mais bonita, uma roupa que não seja tão vulgar, ou não seja indecente ou escandalosa, uma roupa que não chame a atenção para distrair os irmãos. Enfim, você pode usar esses recursos. Por que não fazer isso para a glória de Deus? Talvez você, com esse recurso, possa suprir necessidades de irmãos que estão precisando. Talvez Deus mostre para você uma pessoa que esteja precisando e você pode suprir. Isso já aconteceu na nossa igreja muitas vezes. Recebemos pano para cortina, recebemos arranjos de flores, pessoas fizeram o púlpito, pintaram o chão da igreja, fizeram manutenção. Pessoas que voluntariamente foram lá e usaram muitas vezes o seu tempo, até mesmo os recursos, viram uma necessidade: olha, a igreja está precisando de um ar-condicionado, toma um ar-condicionado. A igreja está precisando de uma impressora, toma uma impressora. Olha, eu percebi que essa igreja está precisando de mais um filtro, toma o filtro. Irmãos, os recursos que Deus tem dado para você têm de alguma maneira servir para expandir o reino de Deus, para abençoar pessoas. Se Deus fez, preste atenção, grande é a sua responsabilidade. Se Deus tornou você alguém abastado, maior é a sua responsabilidade no abençoar, no servir o reino de Deus. Quantas vezes nós nos esquecemos de abençoar as pessoas, de honrar a Deus com os recursos. E honrar a Deus, como eu falei, nem sempre é dar o dinheiro na igreja, dar para um missionário. Pode ser simplesmente usar o que Deus tem te dado para a bênção de outras pessoas. Os crentes, nós nos esquecemos com facilidade que muitas vezes nós chegamos a lugares que nós chegamos. Talvez você esteja me assistindo e você é uma pessoa extremamente próspera financeiramente. Você precisa lembrar que talvez você chegou aí, certamente chegou aí por meio de outras pessoas. Talvez você seja uma pessoa próspera porque você tomou decisões certas que você aprendeu na escola dominical. E hoje você é uma pessoa extremamente rica. E você olha para aquela professorinha da escola dominical que te abençoou, às vezes está passando necessidade. E você chegou onde você chegou, graças a ela. Estou ensinando a verdade para você, uma verdade que eu aprendi há muito tempo. Anos atrás, enquanto eu estudava no seminário onde eu me formei, um professor dando uma aula, ele falou uma coisa maravilhosa. Ele disse assim: nunca se esqueçam das pessoas que Deus colocou para abençoar vocês. Muitos daqueles alunos saíram dali e foram assumir ministérios prósperos. Se tornaram pastores, escritores famosos, recebendo grandes quantias de dinheiro. Se tornaram prósperos por capacidade e por bênção de Deus. E muitas vezes não conseguem olhar para trás e ver aquele professor de seminário em dificuldades, com uma vida super limitada, não conseguem
receber um recurso e dividir e abençoar. Como eu fiquei contente quando, aprendendo essa valiosa lição, nós vimos que esse professor, ele morava numa casa e a sua casa não estava pintada. A sua casa, do lado de fora, só estava rebocado. Um homem que me abençoou grandemente. E quando eu olhei para aquela casa sem pintura, na época eu e minha esposa trabalhávamos com material de construção e nós doamos tinta para que aquele homem pintasse a sua casa. Que grande alegria poder partilhar com alguém que tinha investido na minha vida, abençoando assim. E isso é bíblico? É claro que é bíblico. Eu vou ler para você um texto, Gálatas capítulo 6, verso 6, diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Às vezes você recebeu um dinheiro e a professora dos seus filhos está precisando de um celular, só que você não sabe. E Deus pode usar exatamente a sua prosperidade para ajudar aquela professora. Pode usar para abençoar o pastor, pode usar para abençoar o diácono, o presbítero. Muitas mulheres e homens de Deus passam por privações. E Deus usou essas pessoas, uma irmã na igreja, para salvar o seu casamento, para abençoar você. O conselho daquela irmã abençoou o seu filho. O conselho orientou e agora o seu filho se tornou um médico, se tornou alguém próspero. E nós esquecemos de olhar para o passado e ver, puxa, Deus colocou pessoas lá atrás, eu cheguei através deles, vou partilhar com eles as bênçãos que Deus deu. Talvez você seja uma pessoa que não tenha muitos recursos e você pense, como é que eu vou poder honrar a Deus com os meus... como é que eu posso honrar a Deus com o pouco que eu tenho? Olha, certa vez Jesus falou que a mulher viúva que foi ao templo e ofertou 2 moedinhas deu mais do que todas as pessoas. Porque Deus não precisa de quantidade. Deus quer saber a generosidade do seu coração. Às vezes, as pessoas honram a Deus na sua simplicidade. Muitas vezes, quando nós começamos a nossa igreja, muitos vão lembrar disso, nossa igreja não é formada por pessoas ricas. Principalmente no começo da nossa igreja, a maior parte das pessoas eram humildes. Mas elas vinham para a igreja e levavam um bolo. E colocavam um bolo ali para quando terminássemos o nosso culto, as pessoas poderem partilhar daquela refeição. Estão honrando a Deus com seus bens? Claro que estão honrando a Deus. Muitas vezes alguém fala assim, olha pastor, eu vou levar o pano de chão aqui da igreja para lavar na minha casa, porque eu sei que na igreja não tem máquina. Estão honrando a Deus com o seu patrimônio, com seus bens? Estão honrando. Às vezes fala, pastor, não quer trazer os jovens aqui para se reunirem na minha casa? Está honrando a Deus. Há muitas maneiras de pessoas que não têm condição financeira tão favorecida de honrar a Deus. Nós não depende de honrar a Deus com os bens de você ser muito próspero. Depende de uma atitude do coração, de modo que se você é rico ou se você é pobre, os bens que você tem, a casa alugada ou a casa própria, o carro velho ou o carro novo, pode ser usado para a glória de Deus. Que Deus te ajude a fazer isso e experimentar a grande bênção de receber de Deus muitas bênçãos por ter honrado a Ele com aquilo que Ele mesmo já te deu. Talvez você tenha muitos bens e recursos, talvez você seja alguém extremamente próspero e os bens que você conquistou na sua vida são tantos que por gerações os netos, os bisnetos vão desfrutar disso sem acabar. E muitas pessoas não conseguem pensar no reino de Deus mesmo nessa hora. Acabam deixando uma herança para que os filhos se matem em briga, se destruam, buscando cada um quem pode ter mais. E muitas vezes isso aí é uma consequência porque durante a vida, homens e mulheres não souberam usar o seu recurso para abençoar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus. Sua casa pode estar suprida e segura, mas muitas vezes a sua igreja está desprovida. Quantas igrejas têm pessoas extremamente abastadas, pessoas com muitas casas, e muitas vezes há igrejas pequenas que não têm um terreno próprio, não têm um salão próprio, e muitas vezes dentro da igreja há pessoas com grande recurso financeiro. Deus abençoou essas pessoas, mas elas são tão preocupadas em adquirir mais patrimônio para si mesmas que não conseguem abençoar o povo de Deus ali. E quantas igrejas no meio dessa pandemia estão passando dificuldade quando dentro delas tem membros extremamente abastados? E a pergunta que eu te faço é, o que você tem feito com o seu patrimônio?
o que você tem feito com os seus bens, você tem honrado ao Senhor. Uma passagem no Antigo Testamento, primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 1, é um texto fantástico. Davi estava no seu palácio e ele, olhando para o seu palácio, deitado, desfrutando todo aquele patrimônio maravilhoso, ele pensou e chegou à seguinte conclusão: olha só, quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã e disse: veja, eu moro num palácio, a casa é feita de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, colocada numa simples tenda. Davi não se conformou com isso. Ele falou: nossa, eu estou vendo um palácio e a arca do Senhor está numa tenda. Mas muitos crentes não conseguem ter essa percepção. Deus te abençoou de tal maneira, mas a igreja em que você participa tem dificuldades. Deus te abençoou de tal maneira, mas a igreja onde tem irmãos que precisam não tem um terreno, não tem um prédio próprio. Será que você tem honrado a Deus com o seu patrimônio? Será que você tem realmente feito isso? Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda? Será que você é um exemplo nesse sentido? Pessoas generosas têm uma grande possibilidade de receberem de Deus mais e mais recursos, porque é assim que Deus faz. Eu quero terminar fazendo perguntas simples para você. Muitas pessoas vivem reclamando: as coisas têm que melhorar, eu não tenho isso, não tenho aquilo, os tempos são muito difíceis. Mas responda para si mesmo: por que Deus teria razões de te dar mais bens? Qual seria a razão de Deus aumentar o seu patrimônio? Por que Deus deveria, por exemplo, te dar um aumento de salário se com o pouco que você ganha você já não honra? Por que Deus deveria te dar uma casa própria se com a casa alugada você não honra ao Senhor? Por que Deus deveria te dar um carro novo se com o carro velho que você tem, o carro só serve para te levar para longe dele, para te afastar dos caminhos dele? Por que Deus deveria te abençoar? Pense em uma razão: Senhor, eu mereci um aumento de salário, um patrimônio maior por causa disso. Qual é o benefício? Qual é o seu envolvimento com as coisas do Senhor? Qual é a razão para aumentar os seus recursos? Certa vez um jovem empresário procurando um pastor que eu conheço disse o seguinte: eu estou precisando muito da ajuda de Deus para que Deus aumente meu patrimônio, para que Deus me socorra. E estou muito preocupado. E o pastor disse: olha, eu vou orar por você. Então o homem foi embora e o pastor percebeu que aquele homem havia esquecido no banco do seu carro uma agenda. E o pastor viu aquela agenda, não sabia de quem é, pegou a agenda para olhar, para descobrir quem era, para poder devolver. E quando ele abriu a agenda, dentro daquela agenda, daquele empresário que era da igreja, estava uma série de jogos de loteria. Um calhamaço de jogos de loteria. Muitas pessoas se preocupam mais com a casa lotérica do que com a casa de Deus. Muitas pessoas investem mais recursos na casa lotérica do que na casa de Deus. E querem com isso ainda ser abençoadas. Uma mulher, também perguntando a um pastor que eu conheço, disse o seguinte para esse pastor: pastor, você pode orar por mim? Eu preciso muito que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe a minha casa. E o pastor disse: sim, eu vou orar por você, mas eu vou pedir para que Deus cuide da sua família, cuide do seu lar, da mesma maneira como você cuida da casa dele. Posso orar por você assim? A moça abriu os olhos. Vou pedir a Deus que Deus cuide da sua casa, da mesma forma, com a mesma bondade, com o mesmo empenho com que você tem cuidado da casa dele. Se essa fosse a sua situação, se nós orássemos para Deus cuidar da sua casa, como você cuida da casa dele, como seria essa resposta para você? Triste pensar que muitos crentes querem ser sábios, mas são loucos. Muitos crentes querem ser sábios, mas são tolos. Se você quiser ser sábio, você precisa ouvir os 3 conselhos da sabedoria. Tenha a palavra de Deus na mais alta consideração. Em segundo lugar, pegue todos os seus conceitos e ideias e coloque em segundo plano. Em terceiro lugar, honra o Senhor com os seus bens, com tudo que você tem, para que você seja abençoado. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos pedir direção do Senhor. Pai, olha para as nossas vidas, olha para quem somos. Como é triste pensar, Deus, que muitos de nós
não têm a sua palavra em alta consideração. Há muitos crentes cujo interesse, cuja sua palavra tem sido colocado como um capacho, totalmente desprezada, totalmente abandonada. Pessoas que não conhecem a sua palavra e quando conhecem não obedecem. Pessoas que distorcem, que manipulam. Pessoas que não se submetem aos ensinos da Escritura. Como é triste perceber que os crentes têm colocado as suas opiniões acima da sua palavra. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo sabe como interpretar a Bíblia de uma maneira que seja favorável a si mesmo. De modo que a palavra de Deus nunca toque numa ferida, nunca confronte. Crentes que vivem vidas sujas, mundanas, mas ainda assim acham que estão certos. E ai daqueles que forem confrontar, ai daqueles que disserem que eles estão errados, certamente ouvirão: Deus não é assim, vocês são radicais, vocês são muito xiitas na palavra de Deus, e todo tipo de adjetivo negativo. Quantos crentes não têm honrado o Senhor com os bens que têm? Querem mais e mais para a sua glória, mas não conseguem viver para abençoar o seu reino. Vão partir daqui deixando muitos patrimônios, mas nenhum legado para o seu povo. Vão partir dessa história deixando bens para que os seus familiares briguem, mas sem deixar um lugar para que vidas conheçam o Salvador. Que triste pensar, Deus, que o Senhor levou pessoas a tão alto lugar, abençoou de maneira tão poderosa, mas as pessoas são tão míopes, não sabem como enriquecer o teu reino. Tenha misericórdia da nossa igreja, nos ajuda, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco nessa noite. Meu apelo a você é que se você ainda não se inscreveu no canal dessa igreja, faça a sua inscrição e assim você nunca vai perder uma mensagem. Você vai ser sempre avisado das nossas programações. Se você é um crente, não deixe de sustentar as igrejas bíblicas. Ache uma igreja e sustente. Sustente a sua igreja de preferência, mas não deixe de sustentar as igrejas bíblicas. Todas as igrejas têm precisado, as igrejas sérias estão precisando de ajuda neste momento. Que Deus te abençoe, fique na graça do Senhor, nos vemos em breve. Esperamos que Deus esteja abençoando a sua vida através de nossos cultos. Se assim for, e você é um crente em Jesus Cristo, ajude-nos a edificar mais vidas. Utilize os dados abaixo para sustentar o trabalho dessa igreja. Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Banco Itaú. Agência 0680. Conta corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú. Agência 0680. Conta corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor,
nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Estamos terminando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Não tenham medo. Deus nos guardará em meio a essa hora tão difícil. Lembre-se do que Paulo diz em Efésios, capítulo 6. Quanto ao mais, queridos irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém.